Irmãos, abramos agora a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. E nós vamos do verso 1 até o verso 10. Passagem muito conhecida do livro de Gênesis, citada várias vezes no Novo Testamento. Deus põe Abraão à prova. Gênesis 22, de 1 a 10. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos conceda a iluminação do Espírito Santo na compreensão dessa passagem, na sua aplicação para nós. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos a orientação do Espírito Santo para compreender o seu significado, sua aplicação para os nossos dias, para o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, que ela execute o Teu propósito em cada pessoa aqui presente: correção, conforto, edificação, conversão, santificação, disciplina. Tudo opera, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um e pelo poder do Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Nós chegamos num momento climático, irmãos, na história de Abraão, o patriarca, pai da nação de Israel, pai da fé. Esse episódio, ele ajunta e reafirma muitos aspectos das promessas que Deus já havia feito a ele, desde que o havia tirado da sua terra e da sua parentela, na cidade de Ur, na Mesopotâmia. O que iremos ver agora encerra e consolida a luta de fé de Abraão durante mais de 25 anos, desde que Deus o havia tirado da cidade natal. E o que vem depois, em Gênesis 23 e 25, são episódios que preparam a transição de Abraão para Isaque, como nós iremos ver. Por assim dizer, aqui é o ápice da história de Abraão, é o momento final, é o momento que não deixa dúvida a respeito da genuinidade da verdade da sua fé diante de Deus. Nas mensagens anteriores, nós vimos como Deus havia confirmado Isaque como sendo o legítimo herdeiro de Abraão e também aquele que seria o portador das promessas e por meio de quem a descendência haveria de vir. E Deus começa a preparar o cenário para Isaque tomar o lugar de Abraão. Nós vimos na mensagem anterior como Deus, através das convenções da época, ele garante a Isaque, que então tinha 3 anos, um tratado de paz com os filisteus, que eram moradores da terra onde eles estavam, e a propriedade de um poço em Beceba, que vai ser o local da última moradia de Abraão e vai ser o local onde Isaque vai crescer e onde boa parte da história de Isaque vai se desenrolar. Agora nós veremos esse teste final a que Deus submeteu Abraão, o patriarca, e a quem as promessas foram feitas. Hoje nós vamos ver como Abraão foi testado por Deus e, se Deus permitir, no próximo domingo, como Abraão foi aprovado por Deus nesse teste. Então, hoje, o teste de Abraão. Moisés começa com uma aparição de Deus a Abraão, ordenando o sacrifício do seu filho, versos 1 e 2, conforme nós lemos. E o episódio aconteceu, no mínimo, 13 anos depois da aliança com Abimeleque. 13 anos depois daquela aliança com Abimeleque. Isaque já tinha idade suficiente para carregar lenha para o sacrifício. Portanto, os estudiosos sugerem aqui que Isaque teria entre 16 a 17 anos de idade quando isso aconteceu, portanto, 13 anos depois do desmame daquela festa onde Ismael zombou dele e acabou sendo expulso.
Nós temos aqui a prontidão de Abraão, que vai marcar todo o episódio. Quando Deus lhe chama pelo nome, a resposta é: eis-me aqui, estou aqui. Mesmo antes de saber o que é que Deus ia dizer ou o que é que Deus ia pedir ou oferecer. Ele não tinha a menor ideia ainda, mas ele estava pronto diante do chamado de Deus. Diante da voz de Deus, Abraão se mostra totalmente pronto. E Moisés avisa ao leitor uma coisa que Abraão não sabia, mas que nós, leitores, temos o privilégio de saber, que o que vai acontecer é um teste. Abraão não sabia disso, mas o leitor sabe, como diz aqui o texto, né? Ele começa dizendo: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Era uma prova, mas Abraão ainda não sabia disso, porque o que Deus vai pedir a Abraão é totalmente inusitado, era totalmente inesperado, mas era um teste que Deus queria submeter o seu servo para finalizar esse ciclo da sua vida. É preciso entender aqui o que é que significa que Deus prova a seus servos. Deus não nos tenta ao pecado com o propósito de nos levar a cair e quebrar sua lei. Ele jamais nos coloca numa situação ou numa prova que seja maior do que as nossas forças. Ele sempre nos concede o alívio e a oportunidade para que nós saiamos bem. Mas ele nos testa por vários motivos, e todos eles para o nosso benefício. Ele nos testa para que conheçamos o que está no nosso coração. Deus conhece, mas às vezes nós não sabemos. E as provas manifestam o verdadeiro estado do nosso coração. Então, os testes servem para que nós conheçamos o que está no nosso coração, servem para testemunho para o povo de Deus. Eis ali um homem que foi provado, eis ali uma mulher que viveu debaixo de grande sofrimento, nenhum deles murmurou, sempre serviram a Deus. Pessoas provadas e aprovadas, elas são um monumento à glória e à graça de Deus, por isso Deus nos prova. Também para que nós aprendamos a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece adverso e contrário. Existem muitos propósitos pelos quais Deus nos prova. Uma das ilustrações prediletas na Bíblia para ilustrar isso é a purificação de metais preciosos, que inclusive nós lemos na leitura preparatória aqui durante a nossa liturgia. Metais preciosos como ouro e prata eram e são depurados pelo fogo do ourives. O fogo separa o ouro e a prata dos materiais impuros, porque derretem em temperatura diferente. Assim também, o fogo da aflição, o fogo da provação, separa a nossa fé de elementos impuros, de dúvidas, de incertezas, de incredulidade ou de imprecisões com respeito a Deus e o propósito de Deus. Esse é o método de Deus, submeter seu povo à prova. Deus purifica, Deus refina o seu povo através de sofrimentos, através de demandas, através de desafios e uma série de outras circunstâncias que a sua providência nos traz. No caso, a prova da fé de Abraão, a fornalha onde Deus o lançou, parece ter os seguintes objetivos. Ele já tinha sido justificado pela fé. Abraão já tinha sido justificado pela fé. Mas qual era o fruto e qual era a evidência externa de que Abraão de fato tinha fé? Essa fé era verdadeira? Ele amava a Deus mais do que qualquer outra coisa em sua vida? Ele confiaria em Deus até o fim? Ele obedeceria a Deus mesmo naquelas coisas em que ele não compreenderia, em que ele não atendia? De fato, era uma fé profunda, era uma fé severa, era uma fé muito ampla em vários sentidos para a vida daquele patriarca com mais de 100 anos de idade. A fala de Deus, naquela noite em que apareceu Abraão, é feita de maneira cuidadosa a tornar o pedido extremamente custoso, a tornar a prova o mais pesado possível. Ele começa dizendo assim: Abraão, pegue o seu filho. Então o pedido tinha a ver com o seu filho. Ele não disse, pegue uma ovelha, ou pegue um carneiro, ou pegue um boi do seu rebanho. Abraão daria com muita alegria das centenas e centenas de animais que ele tinha no seu rebanho, se tão somente ele pudesse evitar que Isaque fosse sacrificado. Mas Deus não queria animais e bois, ele dizia, eu quero o seu filho, pegue o seu filho. Ele não disse, pegue um servo da sua casa, pegue o seu filho. Então veja como a fala foi designada de forma a meter a faca vai se aprofundando no coração paterno aqui. E aí Deus acrescenta, seu único filho. Não é só o seu filho, mas o seu único filho. Abraão já tinha tido outro filho, que era Ismael, mas ele era o único filho que ele tinha tido com sua legítima esposa, Sara, e que era o filho a quem as promessas haviam sido feitas e que era o portador, o herdeiro de tudo aquilo que Deus havia dito
que faria por Abraão e através de Abraão. Então, pegue seu filho, o filho da promessa, o portador das promessas, o seu herdeiro, aquele que nasceu depois de uma longa espera, seu único filho, e ainda chama pelo nome, para não ter dúvida, Isaque. Toma seu filho único, Isaque. A menção do nome de Isaque, que foi dado por Deus, esse foi o nome que Deus disse a Abraão, tu vai dar o nome de Isaque à criança que vai nascer. Isaque significa ele ri. A menção do nome de Isaque, com certeza, evocaria lembranças no coração de Abraão, de como ele riu com a notícia de que ele seria pai aos 100 anos de idade, como Sara riu de incredulidade ao saber que ela daria a luz a Isaque, a alegria, o riso de todo o clã quando Isaque nasceu, o riso de escárnio de Ismael, que estava zombando de Isaque. A nomeação do filho tem como propósito trazer todas essas lembranças ao coração do velho pai. Aí Deus acrescenta, em quarto lugar, a quem você ama, a quem você ama. Não é só seu filho, seu único filho, Isaque, riso, mas a quem você ama. Abraão tinha amado Ismael, mas depois teve que renunciar a ele. E Deus sabia que Abraão amava Isaque, o filho que lhe restava de todo o coração. Veja como o texto diz, a quem tu amas, Deus dizendo, Deus sabia que Abraão amava a Isaque. A menção do amor de Abraão pelo filho servia para tornar ainda mais custoso o pedido que Deus estava fazendo. Quinto lugar, Deus diz para ele, vá à terra de Moriá. Era um local distante, era um local cerca de 70 quilômetros, seria alguns dias de viagem a pé. E durante esse tempo, Abraão estaria refletindo, mas o que Deus está me pedindo? Abraão estaria remoendo aquele pedido. E seria, eu creio que de propósito, era como se Deus dissesse, vamos ver se você vai mesmo fazer o que eu estou dizendo, né? Se fosse alguma coisa de bate-pronto, mas não, você vai ter aí 3 dias, 4 dias para você ir pensando, refletindo, ou seja, eu quero uma decisão pensada, eu quero que você faça alguma coisa pensada, não é alguma coisa de reflexo na hora, impulso, não, mas vá meditando, você vai até Moriá, que fica a mais de 70 quilômetros daqui, era uma região montanhosa, e Deus, então, ali mostraria o que ele haveria de fazer. E aqui, em sexto lugar, Deus finalmente diz, o centro do pedido de Deus, lá na região de Moriá, ofereça seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, em holocausto. Ofereça seu filho em holocausto. A gente passa, às vezes, depressa demais e esquece de que holocausto é mais do que sacrificar. Holocausto é você matar o animal, sangrar, e depois queimá-lo inteiramente. Tem que queimar o animal. É diferente de sacrifício de holocausto. Deus pedia sacrifícios, isso vai aparecer mais adiante na lei, Deus vai determinar determinados sacrifícios em que o animal era sangrado, ele era desmembrado, uma parte ficava com o adorador, uma parte ficava com o sacerdote, algumas vísceras eram queimadas no altar. É diferente do holocausto em que o animal inteiro é colocado em cima do altar, e então ele é consumido totalmente até virar cinzas. Era isso que Deus queria que ele fizesse com seu filho. Ofereça seu filho em holocausto. Por isso que ele leva o fogo, né? Em holocausto. Esse pedido era totalmente inédito da parte de Deus entre a descendência dos setitas, os descendentes de Noé. Era uma prática comum entre os povos cananeus, entre os quais Abraão habitava. Eles sacrificavam seus filhos aos deuses, queimavam seus filhos aos deuses, aqueles povos pagãos daquela região, especialmente ao deus Moloque. Esse era o deus, era a divindade que exigia os filhos dos adoradores em holocausto. Mas Deus nunca havia pedido isso a ninguém. E certamente isso era um tipo de coisa que aborrecia a Deus, era fora do propósito de Deus. Deus pedia sacrifícios e holocaustos de animais. E é por isso que Moisés, logo no início da narrativa, ele diz, é um teste. Deus colocou Abraão à prova. Então, era uma prova. E a prova consistia nisso. Abraão obedeceria a Deus, mesmo que ele não entendesse. Ele iria até o fim. Ele abriria mão daquela pessoa que ele mais amava na vida, por amor a Deus e por obedecer a Deus. Era esse o teste. E que teste? Perder o filho pela sua própria mão. Perder o filho pela sua própria mão. E, por último, em sétimo lugar, Deus diz, você vai oferecê-lo em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar, lá na região de Moriá, que era uma região montanhosa, e Deus ainda mostraria o local onde o sacrifício seria feito. É como naquele chamado original que Deus fez a Abraão, quando chamou Abraão lá
na terra de Ur, ele diz, vai para uma terra que eu te vou mostrar. E Abraão saiu pela fé sem saber para onde ia. E agora Deus faz de novo, você vai para um lugar que eu vou lhe mostrar, onde você vai sacrificar seu filho. E Abraão vai. E exatamente porque ele não sabe onde é que ele toma aquelas precauções que nós veremos em seguida. Tudo isso, queridos, tinha como alvo tornar a prova mais e mais pesada para Abraão. Era um teste extremamente severo, mas essa severidade se dá devido à importância de Abraão na história da redenção. Ele foi aquele escolhido de entre os pagãos do Antigo Oriente para ser o portador das promessas, aquele a quem Deus se revelou. Ele foi chamado de entre os moradores da Mesopotâmia, os adoradores do sol e da lua. Deus o escolheu soberanamente e lhe deu promessas que não eram só promessas individuais, mas que envolviam a salvação do mundo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então, o que está em jogo é a salvação do mundo. Daí a importância de Abraão e daí a severidade do seu teste. A prova era proporcional à importância de Abraão no plano da redenção de Deus. Embora Deus hoje continue a provar os seus filhos, embora Deus continue a provar você e a me provar, Ele jamais nos submeterá a uma prova dessa magnitude, porque nós não somos Abraão. Nós não recebemos uma promessa do tipo, em ti serão benditas todas as nações da terra, de ti virá aquele que será semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente e em quem a humanidade receberá o perdão de pecados. A nenhum de nós foi feita essa promessa. Portanto, a provação, por mais severa que ela possa nos parecer, ela nunca vai chegar a esse ponto em que chegou com respeito a Abraão. Então, aqui está, queridos, a primeira parte, onde Deus pede que Abraão sacrifique seu filho Isaque. E aqui vemos, do verso 3 a 8, a disposição de Abraão de confiar em Deus. A sequência mostra como o velho patriarca estava disposto a obedecer a Deus em qualquer coisa. Vamos ver aqui os detalhes da narrativa. Moisés nos diz aí no verso 3, que ele acordou. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Se levantou de madrugada para partir. Manhã seguinte, aí no verso 3, indica que a visão ocorreu na noite anterior. Geralmente Deus, quando falava aos seus servos, ele aparecia em visões de noite, como aqui parece ser o caso. Na manhã seguinte, à noite da visão, ele nem espera o dia nascer, já madruga, levanta-se e se prepara, e toma todas as providências para fazer o que Deus havia ordenado. Ele racha lenha, é interessante isso, não é? Porque ele não sabe se vai ter lenha lá. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E se não tiver lenha? Então ele já corta a lenha aqui. Ele já leva a lenha lá da sua casa, porque vai ser necessário quando chegar lá. Então ele mesmo racha a lenha, pega o fogo para o holocausto, a faca e, embora não seja mencionado, uma corda, porque ele vai ter que amarrar o menino em cima da lenha, não é? Mas ele leva tudo isso, embora a corda não seja mencionada aqui. Ele prepara o seu jumento, não para ele montado, mas para o jumento levar todas aquelas coisas em cima, e chama 2 servos para assessorá-los, para ajudá-los durante a viagem. Acorda Isaque bem cedinho e provavelmente disse ao filho, filho, acorda, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos para um lugar longe e nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Acho que isso foi o máximo que ele disse para Isaque, a julgar pela pergunta de Isaque mais adiante, não é? Cadê o cordeiro, né? Cadê o cordeiro? Então, o que Isaque está sabendo é que ele vai com o pai para um lugar distante, onde eles vão adorar Deus. Eles vão adorar Deus. Sara não aparece na história em nenhum momento. E a gente não sabe, os estudiosos não têm a menor ideia. Eles acham assim, que se Abraão tivesse dito a Sara, vai nada, mas não leva mesmo, né? Não leva. Então, Sara não aparece aqui na história e a gente não sabe por quê. Não sabe a razão pela qual ela não é mencionada aqui. Mas o fato é que Abraão acorda cedo, prepara tudo, chama seu filho e eles começam a caminhar. Diz aí no verso 4, que no 3º dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de viagem, que é mais ou menos essa distância mesmo, lá de Beceba até a região do Moriá. Durante esse tempo, 3 dias de caminhada, quantos pensamentos não passaram na cabeça de Abraão? Tipo assim, eu sei que foi Deus que me apareceu. Eu sei que foi Deus que me apareceu. Não foi uma ilusão minha, não foi um demônio, não foi uma fantasia da minha cabeça. Eu sei que foi Deus. Abraão conhecia Deus e essa não era a primeira vez que Deus aparecia a Abraão. Então ele sabia que tinha sido o seu Deus que tinha aparecido. Ele não tinha dúvida da origem da visão.
Ele também sabia que Deus detestava sacrifícios humanos. Por que Deus me pediu isso? Isaac é meu único filho, o herdeiro. Como ficarão as promessas se Isaac morrer? Ele é que é o portador das promessas. Nele a descendência haverá de prosseguir. Deus prometeu com juramento que Isaac seria aquele em quem as promessas se cumpririam, porque Deus me daria um filho de uma maneira tão maravilhosa para depois tomá-lo de uma maneira tão cruel. Todas essas perguntas, todos esses pensamentos estavam na cabeça do patriarca durante os 3 dias em que ele estava andando juntamente com aquela comitiva em direção ao Monte Moriá. Nada disso, contudo, ele falou com Isaac e com seus servos, porque alguns fardos, às vezes, a gente tem que levar sozinho. No fundo do seu coração, a angústia, a luta da sua alma, ali, durante aqueles 3 dias. Finalmente chegaram, viu o monte de longe, ele entendeu que era ali, nós não sabemos como, mas Deus disse para ele qual seria o monte, ele agora sabe, e ele declara aos empregados, ele diz aos empregados que eles devem ficar ali, porque ele vai com Isaac adorar e depois voltarão. Ele não diz eu voltarei, ele diz voltaremos. Verso 5, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Os servos deveriam esperar ali até que eles voltassem. A essa altura, Abraão ainda não tinha resolvido os dilemas que a ordem de Deus tinha suscitado na sua mente, mas ele estava certo de uma coisa: Isaac voltaria com ele do Monte Moriá após a adoração. Nós voltaremos para vocês. O raciocínio de Abraão era basicamente o seguinte: Isaac era o filho da promessa. Deus era fiel no cumprir a sua palavra. Disso Abraão tinha experiência. Isaac não poderia morrer antes de deixar descendência conforme a promessa. Um Isaac morto desonraria a Deus e Deus não teria como cumprir o que prometeu. Portanto, de alguma forma que Abraão não sabia, Isaac continuaria a viver depois de Moriá. Ele podia não saber como, mas ele estava disposto, inclusive, a acreditar que Deus podia ressuscitar Isaac, que das cinzas do holocausto Deus poderia trazer o seu filho de volta. Qualquer que fosse a maneira que Deus iria fazer, Abraão não sabia. De uma coisa ele tinha certeza: nós voltaremos, nós voltaremos. Meus irmãos, isso é fé. A fé não exige a compreensão plena das coisas de Deus, mas ela exige confiança plena em quem Deus é. Eu não tenho que primeiro entender tudo para que eu possa crer. Eu preciso apenas saber quem é esse Deus, me apegar a Ele, entender que Ele é justo, entender que Ele é poderoso, que Ele é sábio, que Ele é onipotente e que Ele vai resolver. Me cabe confiar nele, ainda que nem sempre eu entenda os seus caminhos. E esse é o raciocínio de Abraão. Nós voltaremos para vocês. Aí no verso 6, Moisés nos diz que ele prossegue o resto do caminho com seu filho, levando os apetrechos para o holocausto. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho. Ele era bastante lenha, para poder queimar um animal inteiro, então daí a gente entende que ele devia ter uns 16, 17 anos, pelo menos. Colocou sobre Isaac, seu filho, ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. A faca para sacrificar o filho, o fogo para a lenha do altar. Durante um tempo, talvez não tenha havido palavras entre eles, até que finalmente Isaac quebrou o silêncio. Isaac certamente sabiam que eles iam oferecer um sacrifício a Deus no alto daquele monte. Ele já tinha visto seu pai oferecer sacrifícios e holocaustos dezenas de vezes a Deus. E ele viu a lenha, viu a faca, a corda, o fogo, tudo estava lá. Mas estava faltando o animal para ser sacrificado e queimado. Ele sabia que Deus não aceitava jumentos, porque não era por falta de animal. Tinha um lá embaixo, que era o jumento. Mas jumentos não serviam para sacrifício a Deus. Isaac já sabia disso, que eram animais como cordeiros de 1 ano, que eram para ser sacrificados. Não era qualquer animal que servia para o sacrifício a Deus. Daí a pergunta dele, no verso 8, verso 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, eis-me aqui, meu filho. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, então, explica
a Isaque que Deus haveria de providenciar o cordeiro para o holocausto, verso 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois seguiam juntos. Essa resposta de Abraão pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, como uma tentativa de desviar o pensamento de Isaque daquilo que haveria de acontecer, ou então melhor, uma expressão profunda da fé e da confiança de Abraão de que Deus haveria de resolver o dilema. Aquele dilema com o qual ele já vinha se debatendo há 3 dias, desde que a visão lhe foi dada. Como é que pode ser isso? Nós voltaremos, ele tinha dito aos servos, Deus vai providenciar para si mesmo o sacrifício que ele mesmo exige. Essa era a confiança desse homem de Deus, a confiança plena de que Deus vai resolver o dilema. O episódio revela a sua prontidão em obedecer a Deus, o Deus em que ele havia aprendido a confiar, mesmo quando não entendesse. Eu fico feliz que a gente está vivendo numa época em que Deus não nos submete a um tipo de prova dessa natureza. Nos versos 9 e 10, Abraão demonstra que está pronto a ir até o fim. Diz aí no verso 9 que ele sobe até o local indicado, chegar ao lugar que Deus lhe havia indicado. Como eu já disse, a gente não sabe como Abraão descobriu que era aquele monte em particular. Mas é um monte que ficou conhecido como Monte Moriá, e vai ser o monte onde mais tarde, séculos depois, Salomão vai construir o templo, exatamente aqui. No segundo livro das Crônicas, capítulo 3, verso 1, o cronista diz que sobre o monte Moriá, Salomão construiu o templo. E alguns acham que séculos depois, porque essa toda aqui, Moriá é a região de Jerusalém, não é? É aquela região onde mais tarde Jebus, a cidade dos Jebuseus, que depois vai virar Jerusalém, ela vai ser construída. E foi exatamente ali naquelas colinas, séculos depois, sobre um daqueles montes, que uma cruz se erigiu e dela o dia fugiu, onde o pendurado foi o cordeiro que Deus providenciou para si, para tirar o pecado do mundo. Ali no alto do Monte Moriá, Abrão edifica um altar e arruma lenha sobre ele. O altar era feito de pedras, colocadas umas sobre as outras. Pedras são abundantes naquela região. E Isaque certamente ajudou seu velho pai a fazer isso. Imagine o coração de Abrão, vendo Isaque pegar nas pedras, trazer e ajudá-lo a edificar aquele altar. Finalmente, Abrão amarra Isaque, coisa que só poderia ser feito se o rapaz permitisse. Nós estamos falando aqui de um adolescente forte, de 16 a 17 anos, e de um velho de mais de 100 e 110 anos. Abrão amarra Isaque e o deita sobre a lenha. Isaque poderia ter reagido, mas não fez. Ele confiava plenamente no seu pai. As cordas eram necessárias por causa do pavor da morte e das dores que viriam. Ele ajuda o rapaz a se deitar sobre a lenha que ele mesmo havia trazido até o alto do monte. E chega um momento, verso 10. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. A sua mão está firme e pronta. Não vacila. Ele estende a mão, toma a faca. O primeiro golpe seria no pescoço de Isaque, para que o sangue escorresse e a morte fosse rápida. Em seguida, ele atearia fogo à lenha, onde seu filho estava amarrado, após ter sangrado até a morte. A prontidão desse servo de Deus em obedecer a Deus. Na próxima mensagem, nós veremos o epílogo desse evento momentoso, mas por enquanto eu queria tirar algumas lições com vocês. Primeiro, o que é que Moisés queria ensinar ao povo de Israel, aos israelitas a quem essa história foi destinada? O episódio é tão cheio de lições e ensinos para os israelitas. Por exemplo, Deus testa e prova o seu povo com relação à sua fé, à sua obediência e à submissão. Deus testa o seu povo, e para isso não tem idade. Abraão poderia ter pensado que aos 100 e poucos anos as provas teriam terminado, mas é quando ele está velho que vem a mais severa de todas as provas. Às vezes nós temos essa ideia, quando somos jovens, quando a gente ficar mais velho, vai ser a vida mais tranquila, né? Vou me aposentar, vou cuidar dos meus netinhos, a coisa vai ser boa. Não. É exatamente no período da velhice que Deus mais nos prova, nos testa. Veja que foi quando Abraão já tinha mais de 100 e poucos anos que esse teste severo veio, o maior de todos veio sobre ele. Por isso você não espere ficar velho para se preparar, não. Você tem que começar a se preparar agora. Você que é jovem, começa a se preparar agora, enquanto você pode. Esse texto também fala da fé inabalável de Abraão, do seu profundo amor a Deus. Interessante, não é? Abraão amou a Deus mais do que seu pai, quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, e agora ele mostra que ama a Deus mais do que seu filho. Ama a Deus mais do que seu pai e ama a Deus mais do que seu filho. A fé desse homem e seu profundo amor a Deus
mesmo quando ele não entendia o que Deus queria. Tudo isso era importante para os israelitas, com quem esse mesmo Deus tinha uma aliança e a quem havia feito tantas e maravilhosas promessas. Os israelitas não deveriam presumir que eles entendiam Deus e que Deus era previsível. Deus, na verdade, é totalmente imprevisível. Deus pode nos surpreender a qualquer momento, com provas e testes, com coisas boas também. Você não pense que você já está tudo dominado, que você já armou um esquema para a sua vida. Por isso que Tiago diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Não sabemos. Por isso que a gente deve dizer, se Deus quiser. Podemos fazer planos, mas submetê-los a esse Deus surpreendente, que tem outras ideias, outros propósitos para nós, que não são exatamente aqueles que nós queremos. Portanto, a nossa vida com Deus é emocionante, ela nunca é monótona. Todo dia tem uma coisa diferente, geralmente inesperada, nem sempre agradável. Os israelitas deviam aprender isso, eles não podiam prender Deus dentro dos esquemas dele, como os deuses dos povos pagãos, que eram totalmente previsíveis. Deuses que se movimentavam de acordo com as estações do ano, deuses que agiam de acordo com a lua, com o sol, que seguiam um curso regular, nada. Nosso Deus é soberano sobre toda a criação, sua providência nos surpreende sempre. Daí a sua soberania, daí a necessidade de nós estarmos sempre prontos a obedecê-lo, com humildade. O relacionamento com ele nunca é monótono. Eu quero terminar com aplicações práticas para nós, citando as duas passagens no Novo Testamento onde esse episódio mais é destacado. Há outros ecos desse episódio no Novo Testamento, mas são duas passagens em particular que tratam desse episódio aqui. A primeira passagem é em Hebreus capítulo 11, 17 a 19, onde o autor diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. O autor de Hebreus nos dá a interpretação correta do episódio. Abraão, quando foi colocado à prova, ele obedeceu pela fé, porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, e de lá ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde figuradamente ele também recuperou o menino. Gente, esse é o ponto central do Evangelho, que Deus, presta atenção aqui, Deus ressuscita mortos. Esse é o ponto central do Evangelho. Foi nisso que Abraão confiou, para que pudesse obedecer a Deus naquilo que parecia absurdo. Essa foi a natureza da fé que ele teve, que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho Isaque. Da mesma forma, nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A ressurreição de Cristo é fundamental para o Evangelho, indispensável para a salvação. Quem de vocês aqui e que me seguem pela internet, quem não crê que Jesus Cristo ressuscitou literalmente de entre os mortos há 2000 anos e que está vivo agora, desde então e para todo sempre, não poderá ser salvo da culpa dos seus pecados. Se no coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, e com sua boca confessá-lo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, você será salvo. Crer na ressurreição física de Cristo e que Ele está vivo hoje é o cerne do Evangelho e é o que torna o cristianismo diferente de todas as demais religiões. A fé no Cristo vivo, ressurreto, que vive para todo sempre. A segunda vez que esse texto é citado no Novo Testamento é em Tiago, capítulo 2, de 20 a 24. Tiago diz assim, você quer ter certeza, olha só, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Esse episódio de Gênesis 22, ele é citado por Tiago para dizer exatamente isso. Abraão havia sido justificado pela fé, Gênesis 15. Em Gênesis 17, Deus lhe deu a aliança da circuncisão, que era selo da justiça da fé. E aqui em Gênesis 22, a fé de Abraão é consumada
atinge o seu ápice. A sua fé operava juntamente com as suas obras, diz aí Tiago. Por sua obediência a Deus, a sua fé foi consumada. Pela entrega de Isaque se cumpre Gênesis 15:6, que diz que Abraão havia sido justificado pela fé. Qual é a conclusão disso tudo aqui? É que a fé em Cristo Jesus, eu comecei dizendo em Hebreus, que somos salvos pela fé no Cristo vivo, mas essa fé, ela produz obras, ela não é uma fé morta, mas é uma fé que produz obras de amor ao próximo e obras de obediência a Deus. Sem obras desse tipo, ninguém será salvo, pois isso mostra que ele não tem fé verdadeira. Abraão mostrou que sua fé era verdadeira quando obedeceu a Deus e entregou aquilo que ele mais amava. Essa é a prova de que você de fato tem fé, que você está disposto a amar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, ainda que isso lhe custe o que lhe é de mais precioso. Pode ser algum relacionamento, pode ser algum bem, pode ser algum ídolo oculto no seu coração, pode ser qualquer outra coisa. Deus quer ser o único Deus da sua vida. Ele quer ser o amor maior da sua vida, por isso Ele testa você para saber o quanto você o ama. Testes do dia a dia, testes pequenos, contrariedades, adversidades, coisas que não saíram como você planejava, tudo isso é um teste para perguntar para você, você vai me obedecer, você me ama de fato? Porque fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. A fé verdadeira transforma e leva a pessoa a viver para a glória de Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus providenciou o Cordeiro para si. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cremos nele, será um momento de demonstrarmos a nossa fé. Que Deus renove essa fé, que Deus renove o nosso coração, para que nós possamos, como descendentes espirituais de Abraão, estar prontos a obedecer a Deus, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não entenda, possamos amá-lo acima de todas as coisas. Amém? Quero convidar o nosso irmão, reverendo Joselito, a vir à frente e para proceder à celebração da ceia do Senhor, nós vamos orar nesse instante, enquanto ele vem. Em seguida passaremos à celebração da ceia do Senhor. Pai querido, bendito seja o teu nome. Ó Deus, tu és maravilhoso, surpreendente, imprevisível. Por isso nós te adoramos, o mistério da tua pessoa e da tua providência. Te damos graças pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós oramos que o Senhor nos dê a prontidão de Abraão, que o Senhor nos dê a fé do patriarca, para que possamos te servir aqui nesse mundo e viver para a tua glória. Abençoa esse momento que teremos agora, em que celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome dele oramos. Amém.